Bom, vamos lá. Vamos entender aqui para que serve a membrana plasmática, tá? Isso aqui é uma representação de um corte da membrana plasmática das principais células do corpo, tá bom? Da maioria delas, tá? A membrana plasmática ela serve para separar o meio externo, tá? O meio externo do corpo, né? O meio externo da célula é o que? É cheio de água, cheio de sódio, potássio, magnésio, cheio de líquido. E o meio interno da célula também tem as organelas, né? Tem o núcleo da célula e também tem água dentro dela e também tem cálcio, sódio, potássio, enfim. Então a membrana plasmática ela serve para diferenciar esses espaços. Imagina que não exista isso. Como é que vai fazer a separação? Como é que a água que está aqui dentro vai sair, a água que está aqui fora vai entrar e aí vai ficar. A célula não teria uma pressão interna, ela não teria nenhum tipo de diferenciação. Porque se ela não tivesse uma separação bem definida como essa, você não conseguiria manter as coisas que tem dentro da célula, dentro dela, e as coisas que estão fora, fora da célula. Então vamos entender primeiro como é que é composto essa membrana plasmática. A principal característica dela é que ela é formada de gordura, uma gordura específica chamada fosfolipídio. O que é esse fosfolipídio? Essa parte aqui de cima do fosfolipídio, o fosfo, que vem do fosfolipídio, ele é composto de fosfato e colina, mas o que importa é o fosfato, beleza? Essa parte fica em contato com a água, tanto do meio externo da célula, quanto do meio interno, porque dentro da célula também tem água. Então essa cabeça aqui que você está vendo, que é azulzinha, repara que ela fica em contato com a parte interna, que é onde tem água, e a parte externa, onde também tem água. A gente chama isso de hidrofílica, beleza? Hidrofílica é que tem afinidade com a água. Já a parte interna aqui da membrana, né, o espaço intermembrana aqui dela, é onde fica a parte hidrofóbica, tem fobia à água, não gosta de contato com a água. E aí você tem a estrutura da membrana plasmática. Essa parte aqui amarela são os ácidos graxos, beleza? Então, a membrana plasmática é constituída de gordura, uma parte com fosfolipídio, que fica em contato com a água, né? E uma parte interna aqui, que fica em contato com as gorduras, né? Os ácidos graxos. Por isso, fosfolipídio, lipídio é ácido graxo, beleza? Então, é para isso que serve, né? Agora, como é que é mesmo a membrana plasmática, né? Ela não é careca desse jeito, que não tem nenhuma estrutura. Ela é cheia de estruturas, tá? Não se assuste, isso aqui não é nada demais. Nada mais é que isso aqui são proteínas, tá? De membrana. O nome disso é uma proteína de membrana. Para que serve isso? Bom, pode ser algum receptor de algum hormônio, por exemplo, receptor de insulina, uma proteína de membrana, tá? Pode ser um transportador. O que seria esse transportador? Nada mais é que ele vai transportar substâncias que estão no meio externo da célula, sódio, potássio, magnésio, ou no ambiente interno da célula. Ele vai transportar, ele vai fazer a troca. Ambiente externo, ambiente interno, ambiente externo, ambiente interno. Ele vai ficar fazendo isso. Lembra que eu falei que a membrana ela serve para isso, para segurar? Mas as coisas têm que entrar e sair, entendeu? Da célula. Você tem que ter um balanço ali. Porque se tu não tiver um balanço, ou a célula vai inchar, né? Ou a célula vai murchar, que isso acontece, né? Quando sai muita água, ela murcha. Quando entra muita água, ela incha. Então, assim, você precisa dessas proteínas de membrana para fazer esse transporte, beleza? Já que não vão passar, a maioria, né? Não vai passar direto para cá por conta dessa membrana com gordura e tal. Isso aqui a gente chama de glicocálix, tá? Esse negocinho aqui, que é tipo a representação de vários carboidratos. Esses glicocálix, eles servem para identificar substâncias nocivas, bactéria, substâncias que seriam tóxicas para entrar na célula. Então elas servem para identificar e fazer com que não entre na célula. É como um mecanismo de defesa da célula, é um mecanismo básico de defesa, tá? A célula tem outros mecanismos, tá bom? Por quê? Porque, cara, imagina se entrasse qualquer coisa. Pode entrar vírus, pode entrar bactéria, pode entrar compostos químicos tóxicos. Então você tem vários sistemas de defesa da célula, que já vou mostrar, para fazer com que a célula não morra, para fazer com que ela continue viva e etc. Beleza? Então é basicamente isso. Membrana plasmática. Aqui em amarelinho são as proteínas de membrana, ou receptores hormonais também pode ter, tá bom? Que são hormônios que não podem entrar na célula, eles precisam do seu receptor para poder funcionar. E esses transportadores de sódio, potássio, enfim, para manter o equilíbrio da célula, tá bom? Bom, membrana plasmática é isso, tá bom? É basicamente isso. Agora vamos entender o que tem dentro da célula. Isso aqui ó, é a célula nossa, tá? A maioria das nossas células possuem isso aqui. Não se assusta, é simples demais e tudo faz sentido, você vai ver.
Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o núcleo da célula, essa parte redondinha. Imagina a célula é redonda, beleza? A célula é redonda, é oval, tá? Claro que não é bonitinha redonda, tá bom? Que ela tá se mexendo. A célula, ela se mexe, tá? A membrana, ela se mexe. Isso aqui não é parado, não. Essas proteínas, elas andam, beleza? Elas ficam andando, andando, andando. Não é parado fixo, tá bom? Então imagina a célula redonda. A pessoa fez aqui, ela cortou. Ela pegou uma faca e cortou aqui no meio, para você poder ver dentro da célula. Mas é como se tivesse uma capa aqui e ela é redondinha, não perfeitamente redonda, tá? Então vamos aqui. Isso aqui é o núcleo da célula. O que é o núcleo da célula? Nada mais é onde vai ter teu DNA. Onde vai ter tudo para fazer proteína, insulina, GH, para fazer qualquer coisa, vai estar no teu DNA. Quando você recebe uma sinalização para abrir lá o cromossomo, enfim, né, a parte do DNA, a fita para ser lida, é aí que vai ser. Aí vai ser lida uma proteína. Vamos supor que a célula sinaliza para produzir insulina. Lá no pâncreas, você produz insulina aí para mim. Vai abrir lá uma fitinha com o código genético da insulina e aí você vai ter as organelas produzindo essa proteína específica. Então tudo começa no núcleo, né, na parte de produção de alguma coisa. Então é isso, teu DNA e teu cromossomo vai estar aqui, ou seja, tudo, a receita inteira de fazer absolutamente tudo do teu corpo vai estar aqui, beleza? Tá, vamos supor que aí, não, vamos continuar aqui. Depois eu faço uma explicação mais detalhada. Vai ter aqui o núcleo, beleza? E o núcleo serve para isso. Outra coisa que você vai ter é o complexo de Golgi. Tá vendo que ele fica coladinho com o núcleo? Ó, ele fica coladinho com o núcleo. Tudo aqui faz sentido, ó. Ele não fica solto, ele não fica longe, ele fica coladinho. Por quê? Porque ele vai servir para empacotar a proteína que for produzida aqui, ou a substância que for produzida aqui, ela não vai sair seco, aleatório. Entendeu? Ela precisa ser, a gente chama de endereçamento, de algum endereço. Ela precisa ser o que? Envelopada. Formar como se fosse esses grânulos aqui, tá vendo? Essas bolinhas. Ele forma essas bolinhas para quê? Para poder direcionar onde vai ser levado. Pro sangue, para uma célula ao lado, entendeu? Para onde é que vai ser levado isso? Então você precisa ter esse complexo de Golgi que vai servir para formar esses grânulos, né? Chama de vacúolos, né? Mas enfim, vai formar essas esferas, digamos assim, com a proteína em si. Então é para isso que serve o complexo de Golgi, de endereçar, né? Vai levar para onde, né? Como se fosse isso. O centríolo nada mais é que quando a tua célula é dividida, ele sobra. Porque ele serve para separar o cromossomo e quando vai separar o cromossomo, ele é formado, beleza? Você não tem os dois pares de cromossomo lá? Quando você vai fazer a divisão celular, vai pegar uma célula e vai dividir ela no meio e transformar em duas, você puxa esse cromossomo, um para um lado e outro para o outro, né, os pares, para ficar igualzinho. E aí no final vai formar o que é o centríolo. É basicamente isso. Ele é o que sobrou da divisão celular. Beleza? Beleza. O que mais? Você tem o glicogênio na célula, tá? Como é óbvio, a célula ela precisa de energia para fazer suas funções, tá? Se a célula se movimenta, ela precisa de energia, ok? De alguma forma ou outra vai gastar energia. Você vai ter o retículo endoplasmático granular. Nossa, que nome fake, que é isso? Retículo endoplasmático granular é porque ele tem ribossomo ligado. É só isso, ele tem ribossomo ligado. E o ribossomo nada mais é que esses pontinhos aqui, ó. É um monte de grânulo, tá vendo? E ele serve para quê, o ribossomo? Fazer síntese proteica, entendeu? Então ele é uma organela que serve para fazer síntese proteica e ele fica pertinho do retículo endoplasmático granular, ou retículo endoplasmático ribossomal, rugoso, enfim. E aí você tem o retículo endoplasmático liso. Por que liso? Porque não tem ribossomo. É só por isso, não tem ribossomo. E ele é específico em formar gordura, formar moléculas que contêm gordura. O retículo endoplasmático granular, aquele que tem ribossomo, é específico para formar proteína, porque o ribossomo serve para isso, para formar proteína. Olha como faz sentido. Então você tem um endereçamento, você tem a formação da insulina aqui, que é um hormônio proteico. Ele vai passar por aqui pelo retículo endoplasmático granular, o ribossomo vai formar a estrutura da insulina, colocando seus aminoácidos específicos, beleza? Formou os aminoácidos específicos, eles vão formar esses grânulos aqui para ser endereçado, tá? Pode ir também para o complexo de Golgi, no caso, né, para ser endereçado. Vai para onde? Vai para o músculo, vai para, enfim, vai para onde for, para saber onde a célula vai, né, para saber onde a molécula vai. Então você tem, depois você tem esses negócios aqui que é os microfilamentos. Os microfilamentos, eles servem para dar estrutura para a célula, rigidez para a célula. A membrana também serve para dar rigidez. Por quê? A célula não vai estourar,
não vai explodir, vazar alguma coisa por qualquer motivo, entendeu? Tem que ter ali uma certa pressão, tem que ter uma certa força para fazer com que a célula quebre, né? Rompa. Então os microtubos e os microfilamentos servem para isso, para manter a célula firme, forte, entendeu? O que mais? A mitocôndria, né? A mitocôndria ela serve para respiração celular. Depois eu explico mais detalhadamente a mitocôndria, mas ela serve para formar ATP para a célula, tá? Quando a célula precisa de mais ATP, está tendo uma demanda maior de energia, vai precisar, esse glicogênio, né, essa glicose aqui vai ser quebrada e vai precisar entrar na mitocôndria e formar mais ATP, beleza? Tem como formar ATP sem mitocôndria? Tem, mas é muito pouco ATP, muito pouco. E vai ser formado aqui mesmo na célula, fora da mitocôndria, tá? O ribossomo já falei. O lisossomo, ele serve para digerir compostos que não é para estar na célula. Proteína mal feita, bactéria que entrou, compostos tóxicos que entraram na célula, ele vai ser digerido. Como? Dessa forma aqui, ó. O lisossomo, ele tem enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas vão fazer o quê? Digerir, né? Vesícula, essa é a palavra. O complexo de Golgi, ele forma as vesículas, beleza? Essas vesículas. Ou vacúolos também, como chama. Isso. Então, assim, você tem o lisossomo, vamos supor, entrou uma substância tóxica aqui, uma bactéria, um resto de bactéria, algum treco assim. Entrou na célula, tá? Entrou. O que o lisossomo vai fazer? Ele vai identificar esse composto e vai soltar enzimas que vão digerir essa bactéria, seja o que for, e aí vai ter um resíduo, e esse resíduo vai ser excretado pela célula. Então, o lisossomo é um mecanismo de defesa, tá ok? Um mecanismo de defesa para a célula, tá? Não sei se tem representado aqui o peroxissomo, não estou vendo. O peroxissomo nada mais é que o sistema de digestão, mas para compostos químicos da célula. É como se fosse teu fígado, beleza? O peroxissomo vai digerir compostos químicos tóxicos para a célula. Químicos, tá ok? Tem compostos químicos, que são aqueles radicais livres, sabe? Eles são tóxicos para a célula. Eles podem danificar o DNA, eles podem fazer com que a célula se autodestrua, enfim. Para que isso não aconteça, você tem o peroxissomo, que é uma organela, e ele é parecido com o lisossomo, só que o peroxissomo é para moléculas químicas, tá bom? Tóxicas, né? A mitocôndria, ela serve para formar ATP. Aí ficam perguntando assim, mas pô, gordura, por que gordura vai para a mitocôndria? Por que a glicose para formar mais ATP vai para a mitocôndria? Porque a mitocôndria tem enzima para isso. Simples assim. Quando a estrutura do corpo, um órgão, uma célula tem a enzima para aquilo, então ela consegue fazer aquilo. Ó, quer ver? Ó, complexo piruvato desidrogenase. Esse complexo aqui é para quebrar glicose, pô. Entendeu? Ó, a beta-oxidação é uma sequência. A beta-oxidação nada mais é que uma sequência grande de enzimas para quebrar gordura. Entendeu? Enzimas para oxidação de aminoácidos, ou seja, a mitocôndria, quando precisa, ela pode formar aminoácidos, ela pode quebrar aminoácidos para formar energia, entendeu? Tem aminoácidos que conseguem formar gordura e tem aminoácidos que conseguem formar carboidrato, né? Então, você tem tudo isso na enzima, tá? Na mitocôndria. Você tem uma grande quantidade de enzimas que vão fazer o quê? ATP, nada mais é que isso. Então, a mitocôndria ela tem essa capacidade grande de fazer ATP porque ela tem essa quantidade absurda de enzimas. Só o ciclo de Krebs tem uma quantidade de enzima que pode entrar aminoácidos ali, carboidratos ali, gordura naquela parte do ciclo de Krebs para poder quebrar e formar ATP, tá bom? E ela é lotada também de ribossomo, né? Então, como é que funciona? Lembra que eu falei que vai ser endereçado? Funciona basicamente assim, você vai ter a formação lá, sei lá, mandou produzir insulina, por exemplo. Aí, essa insulina ela vai ser feita pelo ribossomo, que é um hormônio proteico, a insulina, vai ser feita pelo ribossomo, vai passar aí pelo complexo de Golgi, e aí ele vai formar essas vesículas secretórias e vão sair na célula, vão sair para fora, e aí vão pro músculo, vão para a corrente sanguínea e vai para algum lugar, beleza? Ou vai para a célula ao lado. Então, é para isso que serve o complexo de Golgi, beleza? Ele vai endereçar, dar endereçamento.
O retículo endoplasmático também faz isso, tá ok? Porque ele tem essas estruturas. Então, essa estrutura nada mais é que ela entra aqui e ela consegue formar essas bolas aqui, tá bom? Então é basicamente isso que ocorre a secreção, né? Enfim, a excreção, a produção, desses compostos.